a peça que a gente vai fazer hoje, a gente vai reciclar tampas. Então, eu vou mostrando cada uma delas que eu vou usar e a utilidade que ela vai ter. Então, aqui vocês vão precisar de uma tampa, pode ser de um pote de creme, qualquer tampa que seja maior que essa parte aqui que a gente vai usar. Então, aqui eu tenho uma tampa de um creme para cabelo, que é a parte maior. Aqui eu tenho uma tampa de um sabão líquido, dessas embalagens de sabão líquido. Vocês vão perceber que ela tem essa volta e vai dar bem o formato que eu quero, tá? E aqui eu vou utilizar uma tampinha de vidro de papinha, mas vocês podem utilizar qualquer tampa que dê no tamanho da vela que vocês vão usar. No caso aqui eu vou fazer nessa vela de 7 dias, então essa tampa de papinha vai dar bem o tamanho que eu quero. Então, quando vocês se não tiverem essa tampa, vocês vão conseguir uma tampinha que encaixe aqui nessa vela, para depois, quando a gente for colocar, ela dê certinho, tá, pessoal? Então, essa tampa vai ir aqui na parte de cima, que é onde vai ficar a vela. No caso, se vocês forem fazer este castiçal com essa vela mais fininha aqui, ó, vocês podem usar essas tampinhas de leite de caixinha, ou até tampinha de refrigerante. Que ela cabendo aqui a vela, no tamanho da vela, é o suficiente. Essa aqui eu fiz com a tampa de refrigerante, ó. Basicamente 3 tampas. Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer, antes de encapar todas essas 3 tampas que a gente vai usar, vamos recortar essa parte aqui, essa parte de baixo. Vocês podem recortar até com essas faquinhas serrilhadas de cozinha, que é bem fácil de recortar. Então, vamos tirar toda essa parte aqui, para depois encaixarmos aqui. Então, aqui vocês vêm com a faquinha e vão cortando. Se vocês quiserem esquentar um arame também, vocês podem esquentar e ir cortando assim. O estilete também dá, mas ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas daí vocês vão ver uma maneira que melhor aí para vocês recortar. Então, tem que recortar bem para dentro, para que não fique nenhuma pontinha dessa parte para fora, porque senão ela não vai encaixar aqui, ó. Tá, gente? Tem que ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui, no caso, eu tirei, ó. Tava mais alto, tirei essa parte, ficou assim. Aqui, então, eu já passei uma lixinha em toda ela, nessa tampa de baixo e nessa aqui também. Uma lixa bem grossa, para deixar bem áspero, para fixar melhor a massa que a gente vai cobrir tudo isso aqui, tá? Então, aqui eu vou abrir uma massa um pouco, não tão fininha, e vamos encapar essas 3 tampas separadamente. Então, vocês vão escolher a cor que vocês querem fazer. No caso aqui, eu fiz num tom azul, um azul acinzentado, que é um azul bem escuro. Mas vocês podem fazer branco, a cor que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer num tom bem clarinho, vai ficar um marfim mais ou menos. Eu tenho uma massa branca. Aqui eu tingi também um pedacinho de massa com tinta para tecido da Acrylex na cor ocre ouro. Que eu vou, aos pouquinhos, vou misturando nessa massa branca até deixar ela um amarelinho bem claro. Vocês vão colocando aos poucos para não ficar muito escuro. Então, aqui já deixei no tom que eu queria, e depois de seca ela ainda vai escurecer um pouquinho mais. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, essas embalagens aqui de amaciante de roupa também dá, ó, gente, essas tampas. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é igual essa aqui, porém menor, ó. Se vocês quiserem fazer com essa aqui, ó, em tamanho menor, esse castiçal, também vocês podem aproveitar essa aqui. E daí pode pegar a tampa de baixo também um pouquinho menor. Que daí ele vai sair de um tamanho não tão grande quanto esse aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui vamos abrir uma massa numa espessura não muito fina, pra gente vir encapando, então, essas 3 tampas.
Vou passar cola branca, eu uso a Cascorés, mas vocês podem passar a cola que vocês tiverem aí. Aqui eu vou recortar e deixar uma bordinha que eu vou virar para dentro, que essa bordinha eu vou recortar só com estilete só depois que a tampa estiver bem seca. Pode deixar uma bordinha bem pequena, não precisa muita coisa. Que eu vou virando suavemente e puxar para baixo. Não pressionando muito para não cortar essa massa. Vou alisar bem. Aqui em cima vocês não precisam cobrir tudo, pode ficar esse espaço sem. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou deixar uma bordinha bem pequena. Aqui vou apenas virar, ó. Que isso aqui, essa massinha, depois vai facilitar pra gente colar ali. Aqui vou dar um acabamento nessa emenda. E aqui eu venho com a pontinha do alfinete e vamos tirar o ar aqui, ó. Nessa voltinha que sempre vai ficar ar, não tem jeito, gente. Ó. Agora é só alisar bem, ó. E aqui já vou colar, ó. Um pouco de cola. Posiciona bem no meio. Então, aqui já vou encapar também a tampinha. Então, vamos deixar secando a tampa. E aqui eu já fiz um rolinho. Não precisa ser muito grosso, gente, que a gente vai dar um acabamento aqui nessa parte de baixo. Passar um pouco de cola branca. E aqui com um lencinho umedecido ou um paninho, vamos tirar essa cola que ficou marcadinha aqui, ó. Deixar bem limpinho, que no caso vocês quiserem pintar, depois não vai interferir. E aqui eu venho com uma ferramentazinha e vou fazer umas marcações, ó. Ficou dessa forma, ó, pessoal. Então, eu só queria lembrar vocês, quando vocês forem fazer a peça, eu sempre falo nos meus vídeos aqui do canal, vocês vão aguardando, fazem uma etapa, deixem secar um pouco, fazem outra etapa, para deixar uma peça com acabamento bem melhor, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou usar a mesma massa, fazer várias bolinhas pequenas. Vocês vão vendo aí mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Que a gente vai fazer, então, um acabamento aqui na parte superior. Fazem bolinhas o suficiente que dê para dar toda a volta. E aqui, então, venho colando. A cada bolinha que vocês colarem aqui, bote um pouquinho de cola, porque depois elas vão secar. Se vocês não colocarem um pouco de cola aqui, elas vão separar, porque como todos sabem, né, essa massa de biscuit ela encolhe, umas mais, outras menos, mas encolhe. Então, sempre temos que fazer isso. Aqui eu colei duas bolinhas junto. Passei cola nos dois lados ali, que a gente vai encaixar essas duas bolinhas aqui, ó.
Vou dar uma pressionada. Então, aqui a gente vai deixar secando para dar sequência na peça. Porém, vocês não colhem ainda a parte de cima. Vamos deixar secando separado. Então, aqui para as pétalas, uma bolinha de massa com 8 gramas. Vou fazer um quibezinho. Vou alongando. Até chegar em aproximadamente 6,5 cm a 7. Fazem com 7 centímetros que fica mais longuinha, tá? Então, aqui vou dar uma achatada. Vou colocar em cima de um pedacinho de EVA que fica melhor para achatar, ó. Agora, eu vou vir com uma basezinha acrílica, o que vocês tiverem aí, e vão achatar bem, ó. Que daí ela não vai ficar com marcas digitais e vai ficar bem lisinha, ó. Tá, pessoal? Vou pegar essa pétala com a esteca gravatinha, vou colocar bem no meio, sem apertar. Aqui eu vou virando as pontinhas, só para deixar a marcação. Não é para apertar, porque senão vai acabar cortando a massa. Bem de leve. Aqui eu vou abrir, ela vai ficar dessa forma. Vou colocar na palma da mão e com o dedo mesmo eu vou bolhando essa parte de baixo, ó. Vai ficar assim arredondada. Agora, aqui eu vou segurar com o dedo nessa parte bolhada e vou dar essa voltinha aqui em cima, ó. Puxa aqui para baixo e aqui para cima, que ela vai ficar bem nesse formato, ó. E aqui com o dedo eu vou fechar e afinar a pontinha. Tá, pessoal? Vai ficar nesse formatinho. Assim, vocês vão deixar secar, viradinho assim, por alguns minutos. E pronto, mais uma pétala. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer 12 pétalas, que são 2 camadas. Uma camada de 6, que vai embaixo, e outra, depois vem outra camadinha em cima com 6 também. Então, aqui eu já fiz 12 pétalas, um pouquinho antes de iniciar o vídeo, para que ela tivesse já um pouquinho seca pra gente montar. Tá, pessoal? Vamos reservar aqui que a gente vai fazer as rosinhas também, para deixar secando um pouco. Então, aqui eu vou ensinar umas rosinhas bem simplesinhas, dessas que eu coloquei aqui na frente, ó. Ela não é muito elaborada, mas fica bem legal para fazer esse tipo de aplique. Aqui eu peguei um pedaço de massa, já sovei bem, e vou puxar algumas pétalazinhas. Afino, ó. Rasgo, vou tirando. Mais ou menos umas 10 pétalazinhas. Não pode ser muito grande, tá, gente? Porque a rosa é bem pequena, então vocês fazem as pétalas pequenas assim, ó. Então, assim eu vou fazer 10, mais ou menos 10 pétalas. Vocês podem fazer com mais ou menos, se vocês quiserem. Vai depender do gosto de vocês. Tá, aqui já tem 10, então. Agora, eu vou fazer uma mais larga, que é pro miolinho dessa rosa, ó. Aqui, afinei um pedaço e só vou enrolar, ó. Aperto aqui embaixo, saiu um botãozinho. E aqui eu vou colocando cada pétalazinha aqui na volta. Coloco uma, terminou aquela uma, mais ou menos na metade dessa, eu já venho com a segunda pétala. E assim eu vou fazendo toda a volta até terminar essas 10 pétalazinhas.
Aqui eu venho, dou só um movimento em cada pétala, a última carreirinha, dou uma ajeitadinha e tá pronta a rosinha. Então, vocês vão fazer 3 ou 4, a quantia que vocês quiserem. Também vão deixar secar, que vai ficar melhor para depois a gente colar ali. Aqui eu vou fazer um botãozinho, vocês fazem também quantos vocês quiserem. Só um pedacinho de massa grossinha, fina só de um lado. Deixa o outro lado grossinho. E vão enrolando. Aqui eu aperto embaixo. E já vou ter um botãozinho. Então, aqui a tampa já deu uma secada. Já vamos começar, então, tirar aquela parte que a gente empurrou aqui pra dentro. Vamos recortando com calma. Tá, pessoal? Olha como fica um acabamento bem melhor. Então, aqui na parte interna da tampa, eu não vou encapar com massa. Eu vou passar primer, aguardar secar e depois eu vou vir com a tinta PVA preta. Esse primer aqui vai ajudar para depois não oxidar nessa tampa. Se vocês quiserem, pode passar 1 ou 2 de mão, quantas vocês quiserem. Então, aqui acelerei a secagem com o secador de cabelo. Agora, tinta PVA preta. Também vocês podem passar 1 ou 2 de mão. Acelerei também a secada da tinta PVA. Eu vou vir com verniz geral ou verniz vitral. Então, aqui vamos deixar de lado para secar e vamos seguir a nossa peça. Então, aqui como nossas pétalas já deu uma secada, eu vou colocar um pedacinho de massa aqui no meio para começar a colar. Isso vai ajudar a fixar bem cada uma dessas pétalas. Um pedacinho de massa, dou uma apertada, ó. Não precisa ajeitar muito que não vai aparecer. Então, aqui eu vou colar 6 pétalas na primeira volta. E as outras 6 vêm na segunda volta. Olhar essa parte que aqui a gente deu aquela bolhadinha. Passar um pouco de cola e vou vir colando. Certo, pessoal? Então, vamos vir com a segunda camada. Mesma coisa. Só que agora vocês vão ter que cuidar que vão ter que deixar esse espacinho aqui para tampa. Aqui eu vou intercalando a cada 2 pétalas, eu coloco uma no meio. Daí essas 2 eu coloco aqui uma no meio. Essas 2 pétalas, outra no meio. Intercalando cada uma delas. Certo, pessoal? Ó, colocamos aqui. Aqui no centro, vou colocar outra bolinha de massa, que é onde a gente vai colar a tampinha. Aqui eu vou passar cola em toda a volta dessa tampa. Embaixo e nas laterais também. E vou centralizar aqui, ó. Dou uma pressionada. Pode apertar bem para ela encaixar bem, ó. E agora que como a gente passou cola em toda a lateral, a gente vai subindo essas pétalas. Deixa eu passar um pouquinho mais. Vamos subindo e colando ali na tampa. Pode passar um pouquinho de cola aqui na pontinha,
sobe. Vai dando uma pressionadinha, porque essa já tá um pouco seca, essas pétalas. Agora aqui eu vou pegar, passar um pouco de cola em cada parte aqui de baixo de cada pétala e vou subindo também, ó. Certo, pessoal? Olha que legal que já tá ficando. Aqui vou dando uma ajeitadinha e vou fazer um acabamento com bolinhas, como eu fiz aqui embaixo. Quem quiser, dá pra colocar só um rolinho de massa, como eu fiz nesse aqui, ó. Aqui eu coloquei um rolinho. Tá, pessoal? Aqui daí, se vocês quiserem depois abrir um pouquinho, vocês podem deixar essa parte de baixo um pouquinho mais aberta. Deixe mais fechada apenas a parte de dentro. Daí vocês fazem como do jeitinho aí que vocês gostem. Então, aqui vou fazer algumas folhinhas bem simples. De uma bolinha eu faço um quibe, dou uma achatada, afino. Tiro as marcas das digitais, fazer um recortezinho nas bordas, que eu vou marcar as nervuras. E assim vocês fazem a quantidade que vocês quiserem colocar. Então aqui, caso vocês queiram colocar aqui na parte do meio, vocês coloquem, como eu fiz esse aqui. Só que esse que eu tô ensinando agora pra vocês, eu vou colar aqui nessa parte de baixo, não no meio, vou deixar a parte do meio livre. Então, vou intercalando folhinhas e as rosinhas. Certo, pessoal? Então, aqui vocês vão deixar secar no mínimo 24 horas para depois vir pintar. Não tem como pintar ela molhada assim, tá bom, pessoal? Então, aqui para vocês colocarem a vela, vocês podem colocá-la inteira, assim como está, ou esquentar uma faquinha, cortar pela metade, que vai dar 2 velas, para colocar, então, só um pedaço, não tão longa assim. Tá, pessoal? Eu vou decorar essa vela aqui como bônus. Não sou profissional em velas, em decopagem em velas, mas eu vou mostrar para vocês como eu faço para decorar quando eu preciso de uma vela decorada, tá bom, pessoal? Aqui, então, eu peguei um guardanapo de papel não, um guardanapo para decopagem. Ele não é de papel, é guardanapo mesmo. Peguei um pedaço que eu quero, escolhi essa cor, porque eu achei que vai combinar com o nosso castiçal, ó. É bem mais ou menos do tom. Então, aqui eu recortei bem do tamanho que eu vou precisar aqui, para dar toda a volta na vela. Mas vocês podem, se vocês quiserem, pode usar qualquer outro tipo de guardanapo, tem vários modelos coloridos. Esses aqui eu comprei na Shopee, bem legal esse guardanapo. Outros tipos de flores. Daí vocês vão escolher o que vocês vão querer colocar. Caso vocês não queiram colocar inteiro, vocês procurem um guardanapo que seja na cor com um fundo branco na vela aqui, para quando vocês colocarem ele não ficar aparecendo. Então tem que ser o fundo branco, tá? Caso vocês forem colocar só a estampa. No caso aqui, ó, se eu quisesse colocar só essa flor aqui, então eu teria que recortar bem juntinho aqui, ó, tá? E o fundo teria que ser branco. Então, bora lá, eu vou ensinar para vocês a maneira que eu faço.
Então, aqui eu vou colocar em toda a volta. Essas velas vocês conseguem em lojas de artigos religiosos, até em supermercado vocês vão conseguir. Aqui eu vou dar toda a volta. Agora aqui eu vou vir com papel manteiga. Também vou dar a volta, deixar bem lisinho, bem juntinho a vela, ó. Aqui eu vou segurar bem firme atrás nesse papel e vou vir com secador de cabelo. Aqui eu queria mostrar para vocês, conforme vocês vão esquentando, ele vai ficando assim, ó, parece engorduradinho. É que a cera já tá derretendo e tá já aderindo, então o guardanapo de papel já tá aderindo nela. Então assim a gente vai fazer em toda a volta até colar todo o papel. Então aqui essa parte toda já tá colada, eu vou tirar o papel manteiga com calma. Aqui virem a pontinha. E essa bordinha aqui de cima, ou vocês cortem com a tesoura, ou pode vir com uma lixa de unha também e lixar, que dá super certo. Viro as bordinhas aqui também, ó. Tá, pessoal? Olha que legal que fica ela decorada. Então, aqui pronta a nossa vela decorada, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer também aqui, ó. Como essa foi recortado todas as florezinhas e recortei e fui colando em toda a vela os pedacinhos. Aqui eu não fiz toda inteira, tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar secar esse castiçal pra gente fazer a pintura e finalizar a nossa aula de hoje. Então, aqui já deixei secando por mais ou menos 15 horas, mas vocês podem deixar por mais tempo que vai ficar melhor. Então, eu vou dar um efeito envelhecido com tinta PVA. Pode ser acrílica também, menos a tinta para tecido, tá, pessoal? Na cor marrom. Aqui eu vou diluir em água para deixar ela bem fininha. Pode deixar a tinta bem aquarelada, tá, pessoal? Então, aqui eu vou precisar de um paninho úmido, que a gente vai vir limpando. Aqui eu vou dando pinceladas. E antes que seque a tinta, eu já venho com um paninho úmido. Vocês têm que fazer pedacinhos por pedaços, não pode passar em todo, que depois vai ficar ruim para vocês limparem. Então, façam um pedacinho, coloquem a tinta ainda molhada e vem limpando em seguida. Então, dessa forma, vamos fazer em toda a peça. Botar mais água, quanto mais fininho vai ficar melhor, para não ficar uma tinta muito pesada. Então, feita essa pintura aqui, vocês vão aguardar secar por um instante, uns minutinhos apenas, pra gente colocar, então, o efeito dourado. Aqui eu não deixei muito a tinta, porque eu não quero muito escuro, eu quero um tom mais clarinho. Então, aqui para dar o toque dourado, eu vou utilizar a pátina na cor ouro, mas vocês podem usar também o Metal Colors, que fica também bem legal, na cor ouro ou cobre, a cor que vocês quiserem, ou também pode usar o Vitro 150, que foi o que eu usei nesse aqui, ó. Que é uma tinta, ela é especial para vidro, porcelana e cerâmica. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de pátina e vou usar uma esponjinha para fazer a aplicação ali. Vocês podem passar até com a pontinha do dedo, que também dá super certo. E aí, vocês vêm dando umas batidinhas.
Ó, pessoal, a pátina deixa um tom assim, um dourado bem discreto, não é um dourado chamativo, mas mesmo assim eu ainda vou colocar o Vitro 150 apenas nas rosinhas aqui para abrir um pouco dourado. Mas vocês podem deixá-la assim que já tá linda a peça. Então, assim, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês já tenham gostado. E se gostaram, comentem, curtem, compartilhem com seus amigos. E espero que aproveitem bem essa peça, que é uma peça lindíssima e chiquérrima, tá, pessoal? Então, até a próxima semana e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.